Muito boa tarde, do estádio para o estúdio está de regresso, com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Desta vez, vamos falar da preciosa vitória dos valentes transmontanos no reduto do Mafra. Boa tarde, Sebastião. 3 pontos Boa de tarde, grande Paulo. importância para os valentes transmontanos que acabaram por ter reflexo também noutros campos. Sim, era fundamental para o Desportivo de Chaves continuar a manter essa chama acesa de perspectiva de entrar num dos 3 lugares do pódio, vencer este confronto, embora ainda não fosse decisivo, até porque ainda falta muito campeonato pela frente, apesar de só faltarem 5 jornadas, faltam 450 minutos que vão ser intensos até o final da competição. Mas dizer que em Mafra, de facto, eu já tinha previsto um jogo extremamente complicado, porque a equipa do Mafra joga sem pressão nesta altura da competição, tem o seu campeonato feito, e é uma das boas equipas a praticar futebol nesta segunda liga. E isso viu-se na tarde de sábado, num dia em que esteve bastante chuvoso e quase parecia Trás-os-Montes, na zona de Saloia de Lisboa. O Desportivo Chaves, sobretudo nos primeiros 45 minutos, sentiu grandes dificuldades para contrariar um Mafra, que foi sempre uma equipa a pressionar bastante alto, uma equipa com boas ideias de jogo. De tal forma que o jogo começou a um ritmo verdadeiramente frenético, o Mafra logo aos 3 minutos por Rodrigo Martins, ele que já está comprometido com o Estoril Praia na próxima época, a fugir à defensiva do Desportivo Chaves, a contornar Paulo Vítor, felizmente para os Chaves, a rematar sobre o travessão. A reação do Chaves não podia ter sido melhor, uma bela jogada coletiva do Desportivo Chaves, com Rocha a lançar bate a tabelar com João Mendes, e depois uma leitura perfeita, quer de Bate, quer também de Platini, e um remate para o primeiro e único golo da partida. A perder a equipa da casa, que até aí tinha entrado bem na partida, direi que intensificou um pouco o seu domínio, e aos 16 e 17 minutos esteve muito próximo do golo. Primeiro foi Pedro Lucas a obrigar guarda-redes Paulo Vítor a uma boa defesa, e no minuto seguinte um remate traiçoeiro de Rodrigo Martins quase que traía o guarda-redes do Desportivo Chaves, mas mesmo assim Paulo Vítor conseguiu ainda desviar a bola para a linha de fundo. O jogo aqui notava-se claramente que o Chaves estava com alguma dificuldade em impor o seu jogo na zona intermediária, onde a equipa da casa era muito agressiva, e como todos nós sabemos, a equipa do Desportivo Chaves, digamos que naquela zona intermediária, tirando o Biora, é uma equipa de pesos plumas, mas de facto isso não tirou mérito à equipa do Desportivo Chaves, que procurou lutar, é verdade, mas não conseguia contrariar a boa prestação da equipa do Mafra, que aos 27 minutos também esteve próximo do golo, mais um lance de Pedro Lucas, mas contudo, eu diria que uma das grandes oportunidades nestes primeiros 45 minutos foi do Desportivo Chaves. Aos 31 minutos, uma boa saída do Chaves para o ataque, e Bruno Langa, num remate potente à entrada da grande área, a tirar tinta aos ferros da baliza do guarda-redes Renan. E praticamente no final da primeira parte, Rodrigo Martins a não conseguir desviar para o fundo da baliza, ele que estava a 2 metros das redes de Paulo Vítor. Felizmente, com o intervalo foi bom conselheiro para a equipa flaviense, o Desportivo Chaves acalmou o seu jogo, controlou melhor a etapa complementar e, sobretudo, teve muito a ver, na minha perspectiva, com as alterações introduzidas por Vítor Campelos. A forma como foi ao banco foi de extrema importância desta vez. Sim, foi importante, porque ele sentiu que a equipa precisava de agressividade, precisava de músculo, e de facto quer Kevin Pina, quer Patrick trouxeram essa agressividade e esse músculo à equipa do Desportivo Chaves. O Chaves nos segundos 45 minutos não sentiu, digamos, que o bafo que tinha sentido da primeira parte da equipa do Mafra. O Chaves controlou sempre a partida, impôs os ritmos na etapa complementar, e diria mesmo que as grandes oportunidades do Chaves do jogo nesta segunda parte foram do Desportivo Chaves. Uma aos 88 minutos, com João Correia a rematar à base do poste esquerdo do guarda-redes Renan. Tirou tinta esse. Tirou e de que maneira tinta. Depois, já aos 96 minutos, no último lance do desafio, numa altura há que dizê-lo, que o Mafra até o seu guarda-redes tinha ido à grande área do Desportivo Chaves tentar chegar ao golo da igualdade, e no belo lance de contra-ataque conduzido por Juninho, Guima teve tudo para fazer o segundo golo, mas a bola arrematada já sem guarda-redes embateu num defensor da equipa do Mafra. Em síntese, eu diria que foi uma vitória sofrida, um ajuste de contas com a equipa do Mafra,
mas sobretudo, se repararmos que neste jogo houve algumas semelhanças com o jogo da primeira volta, onde o Desportivo Chaves não merecia de todo ter perdido. Neste, se calhar, há que dizê-lo e reconhecê-lo, que o Mafra, se calhar, pelo que fez sobretudo nos primeiros 45 minutos, não merecia ter saído desta partida sem pontos, mas a verdade é que o futebol é isto mesmo, vive de eficácia, e o Desportivo Chaves foi mais eficaz. E dizer mais que os flavienses saíram da Mafra com os 3 pontos deve-se muito trabalho que esta equipa fez, toda ela coletivamente trabalhou muito, e ao caráter demonstrado ao longo dos 90 minutos, e depois aqui e ali também há salteado com uma pontinha de sorte. E o apoio do público, que se fez notar nas bancadas, também foi de extrema importância, e o treinador referiu precisamente isso no final do jogo. Sebastião, foi uma vitória, e é preciso também lembrar que o Mafra foi a única equipa que venceu no Estádio Municipal em Engenheiro Manuel Branco Teixeira, na altura por 1-0 e de grande penalidade. Esta vitória acaba por ter um sabor especial, até porque Rio Ave e Feirense perderam pontos nesta jornada também. Nesse aspecto, de facto, todas as vitórias são importantes, mas é bom que nós nos vamos habituando, digamos, a não festejar vitórias, mas a festejar conquistas importantes, como aquilo que diz Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. De facto, a consequência direta dos resultados desta jornada é que o Desportivo Chaves passa a depender exclusivamente de si para garantir a subida de divisão direta. É verdade que foi melhor que aquilo que eu estava a pensar, e nós ontem tínhamos falado antes de um dos jogos, pelo menos, quer o Rio Ave, quer o Feirense perderam pontos e perderam os 3 pontos, e que de certa forma valoriza ainda mais o triunfo do Desportivo Chaves em Mafra, colocando desde já esse grande aspecto. O Chaves depende exclusivamente de si para subir de divisão, mas parece-me a mim que há que termos colocado os pés assentes na terra, porque ainda há 5 jogos, já há 450 minutos. 15 pontos em disputa. 15 pontos. 15 pontos em disputa, jogos extremamente difíceis para qualquer um dos adversários, para o Chaves, para o Feirense, para o Casa Pia, para o Rio Ave. Eu diria mesmo, até se olhássemos assim de uma forma global para o calendário, vemos que o calendário mais difícil, que é da equipa do Rio Ave. Do Rio Ave, que joga com o Casa Pia e com o Chaves ainda. Casa Pia, Chaves, Benfica B. Isto é na teoria, porque na prática logo vemos como é que se vai ver. Agora, o Desportivo Chaves é que, apesar de estar hoje numa melhor situação que estava na jornada anterior, isso é inegável, há que manter os pés bem assentos no chão e pensar jogo a jogo. E jogo a jogo é vencer já o próximo jogo, onde eu apelo aqui e que os adeptos do Desportivo Chaves marquem presença e façam aquilo que os adeptos da zona de Lisboa fizeram aqui em Mafra, princípio a fim, apoiar o Desportivo Chaves, porque sei que todos juntos somos capazes de ser felizes. Sebastião, este jogo teve a particularidade de trazer um árbitro que até tem estado ausente da competição, e nós falámos exatamente disso antes do jogo. Hugo Miguel, um árbitro de má memória para os transmontanos. Que análise podes fazer ao comportamento deste árbitro? Até porque nós chegamos a falar disso, o facto de ele ter estado ausente 2 meses da competição. O último jogo que ele tinha apitado, o Miguel, foi em 20 e qualquer coisa de janeiro, portanto, fevereiro, março, abril, praticamente 3 meses depois regressou à competição. E há que dizê-lo que a minha apreciação face global da equipa do trabalho, da equipa de arbitragem, sobretudo do Hugo Miguel, até porque o Hugo Miguel parece-me, utiliza sempre aquele critério largo de deixar muito jogar, um critério muito à inglesa, embora me pareça a mim que nos últimos 10, 15 minutos do encontro teve sempre, em caso de dúvida, a beneficiar a equipa do Mafra. Mas o trabalho da equipa do árbitro não pode ser desassociado aos seus árbitros assistentes, e sobretudo Ricardo Santos, nos primeiros 45 minutos, deixou passar 2 ou 3 situações de fora de jogo escandaloso. Aliás, foi mesmo à nossa frente, à frente dos adeptos dos Desportivos Chaves, que é inacreditável como é que ele deixou passar aqueles lances de fora de jogo. Mas claro que obviamente, eu já tive a oportunidade de ver esses lances na televisão, parece-me, 2 deles são claramente fora de jogo, o outro tenho algumas dúvidas porque a imagem não é melhor. Mas não deve haver, apesar de ser muito contestada pelos adeptos do Desportivo de Chaves, e porque de facto parece-me a mim que nos últimos 10, 15 minutos quis empurrar o Desportivo Chaves para a sua zona intermediária. Penso que o Hugo Miguel, que era é um ex-árbitro internacional, ele perdeu as insígnias da FIFA
por limite de idade, pode e deve fazer melhor. Muito bem, está feita a análise do árbitro e peço-te que faças a tua análise àquele que consideramos ser o único caso do jogo. Foi aos 43 minutos em que, e estamos a ver a imagem, em que foi pedida grande penalidade. Sebastião, a tua análise a este lance? Não há qualquer motivo para grande penalidade. O jogador do Chaves que joga claramente a bola e nesse aspecto o Hugo Miguel está muitíssimo bem colocado e mandou prosseguir o lance. Naturalmente que o jogador do Mafra reclama uma infração que claramente não existe e desta vez uma boa decisão de Hugo Miguel ao longo da partida e uma decisão que poderia certamente influenciar a partida. E deixa-me já dizer que este é de facto aquilo que eu considero o único lance polémico, mas já quer dizer que na parte final o Hugo Miguel tem lá o lance em que, no lance da grande, que a bola é lançada para a grande área do Desportivo de Chaves, em que os jogadores do Mafra também ficaram a pedir uma grande penalidade de Rocha, mas eu já vi o lance, claramente Rocha a cortar a bola com o corpo e o próprio Hugo Miguel também estava bem colocado e mandou prosseguir o lance. Muito bem. Sebastião, quem foi o homem do jogo dos Valentes Transmontanos? É verdade que Paulo Vitor esteve bem, a Rocha esteve bem, mas eu não posso contrariar aquilo que eu sempre defendi. Platini, porque foi o Platini é o homem que decide o jogo. Curiosamente, ele que em Mafra envergou pela 100ª vez a camisola do Desportivo Chaves, acabou por ser feliz por marcar o único golo do Desportivo Chaves, por isso o meu destaque vai para Igor Platini. Muito bem, vamos fazer a análise individual à equipa do Desportivo de Chaves e começamos, claro está, pela baliza, onde esteve Paulo Vitor. Nota 4 para Paulo Vitor, atravessa de facto um excelente momento de forma e esperamos, eu disse que há duas ou três edições anteriores que o Desportivo de Chaves precisa do grande Paulo Vitor para esta reta final do campeonato. E Paulo Vitor está de facto a demonstrar que o Chaves pode contar com ele. E fez 2 ou 3 defesas de muito bom nível a impedir o golo da equipa do Mafra. Por isso, penso que está justificada a nota 4 para Paulo Vitor. Do lado direito da defesa, progrediu João Correia. Nota para ele? Eram 3,5 para João Correia, portanto, não há 3,5, um 3 para João Correia. Acho que fez uma boa partida, João Correia. Defensivamente teve pela frente um dos melhores jogadores da equipa do Mafra, o franciscano. Se não mesmo o melhor. Se não mesmo o melhor, é verdade. Bateu-se muitíssimo bem com ele durante os 90 minutos. É verdade que soltou pouco no ataque, mas quando soltou-se com estrolo, foi para rematar a bola ao poste da baliza do guarda-redes do Renan. Penso que vamos ter de facto também o melhor João Correia na reta final. Alexandro no centro da defesa. Nota 3 para Alexandro, seguro ao longo dos 90 minutos, mas na parte final comprometeu lá no lance, embora depois ele tenha retificado. Mas estamos na presença de facto de um excelente central que o Desportivo Chaves descobriu nos campeonatos da CNS, e Alexandre, além de ser um jogador muito vigoroso ao longo dos 90 minutos, é um jogador que me parece a mim criou uma certa empatia com a massa associativa do Desportivo Chaves, porque foi ele, e eu vi, não sei se as imagens televisivas deram para ver isso, que ao longo dos 90 minutos pediu aos adeptos do Desportivo Chaves para apoiar incessantemente o Desportivo. A seu lado esteve o experiente e dono da defesa, o rei da defesa do Desportivo de Chaves, Rocha. Nota para ele. Falaste bem, o rei da defesa. Rocha teve uma exibição condizente com o seu nome. Uma Rocha impecável em termos defensivos e é ele que inicia o lance do gol. Por isso, nota 4 para Rocha. Langa do lado esquerdo. Nota para ele. Nota 3 para Bruno Langa, seguríssimo em termos defensivos e depois... Ele anda a farejar o gol. Aquele remate aos 31 minutos, tira o tinto. Ele ainda vai fechar esta época. À frente da defesa esteve um dos pesos pesados do conjunto flaviense, Obiora. Belo jogo do Obiora. Não, é daqueles jogadores que não dá muito nas vistas, mas que... Taticamente perfeito. Taticamente todos os treinadores o querem. Não dá muitas vistas, é o jogador que faz os equilíbrios na zona intermediária do Desportivo Chaves. Boa exibição do Bobby Orr, ele que se nota que ainda não está depois daquelas paragens, até porque esteve toda a semana, praticamente toda a semana ausente dos serviços, e por isso mesmo também, provavelmente por isso, e se calhar, penso que terá tido o seu peso na decisão de saída de Bobby Orr em campo, mas é um jogador que é importantíssimo na manobra do Desportivo Chaves. Um 3,5 para o Bobby Orr, 3. João Mendes, nota para ele. Esticadinho, vai ser um 3 esticadinho, 2,5, mas aqui 2,75 vai para o 3.
É um jogo também que não estava muito propício às suas condições, às suas características, até pela pesado, tinha chovido muito, e depois naquela forma de jogar de João Mendes, pouco agressivo nos duelos, um jogador tecnicamente evoluído, mas que é pouco agressivo sobre a bola, criou-lhe algumas dificuldades. De qualquer das formas, tem esse mérito, que não é pouco, a participação ativa no golo do Desportivo Chaves. Por isso, 2,75, 3. Nota para Bachi. Nota 3 para Bachi. Bachi bateu-se bem uma vez mais. Ele que tinha uma claque de apoio na bancada, que não se cansaram de gritar pelo nome da Bachi, e tem essa particular. O lance do golo é de facto que revela a inteligência não só dele, mas também de Igor Platini. A forma como ele vai à linha de fundo, olha para onde é que está o seu jogador, o seu colega, vê que Platini dá 2 passos atrás e coloca lá a bola redondinha para o golo do Desportivo Chaves. Nota 3 para Bachi. Nota para João Teixeira, Sebastião? Nota 3 para João Teixeira. De facto não era o jogo onde o artista podia fazer as suas pinceladas na tela, mas 2 ou 3 pormenores de classe, aqui e ali, 2 ou 3 variações de flanco, deram para ver a qualidade de João Teixeira, ele que nunca virou a cara à luta e que saiu com uma coxa elástica. Esperamos que seja recuperável para o jogo com o Covilhã. Nota para Wellington. Nota 3 para o Wellington de Carvalho, um jogador também que o jogo não foi muito vistoso do Wellington, mas foi um jogo de imenso sacrifício, um jogo de imenso trabalho para o médio-ala do Desportivo Chaves, ele que é o melhor marcador da equipe. E no final teve uma escorregadela fatal, no lance em que Juninho conduziu o contra-ataque. A bola era para ele, eu acho que ele que ia fazer o 12º golo, mas escorregou e sobrou para Guima, e Guima, infelizmente para ele e para o Desportivo Chaves, não conseguiu fazer golo. Na frente do ataque esteve o homem do jogo, Platini. Nota para Platini. Nota 4 porque decidiu o jogo, num jogo que esteve difícil, para ele foi difícil, teve grandes dificuldades em lutar com os adversários, com os defensores da equipa adversária, porque também não é um jogo um jogo adaptado às suas características. O Chaves teve pouca bola, não permitiu aquela associação de jogo que Platini gosta de tabular com os seus colegas. De qualquer das formas, no jogo em que vestiu pela 100ª vez a camisola do Desportivo Chaves, acabou por ser decisivo ao marcar o único golo da partida, num golo onde demonstrou muito daquilo que é as suas características, a inteligência na movimentação da grande área, a forma como ele dá 2 passos atrás para receber a bola de debate e depois de primeiro a fazer o golo. Não foi um jogo brilhante, nem pouco mais ou menos, mas foi um jogo em que marcou o golo decisivo e que garantiu os 3 preciosos pontos para o Desportivo de Chaves. Desta vez o treinador foi ao banco e fez saltar logo aos 55 minutos Kevin Pina. Nota para Kevin Pina. Nota 2 e o Kevin Pina sai penalizado pela expulsão, porque já entrou muitíssimo bem. Do apito final. É preciso que se diga que a expulsão foi depois do apito final. Depois Kevin Pina acaba porque ele entrou muitíssimo bem na partida, trouxe aquilo que o Desportivo Chaves precisava, agressividade sobre a bola, músculo ali na zona intermediária e estanca com a sua entrada, não só com a sua entrada, obviamente, mas a partir do momento em que entra ele e Patrick, o Desportivo Chaves equilibrou claramente os pratos da balança, ficou um jogo extremamente equilibrado. Agora, depois teve uma atitude refletida no final da... Claramente por palavras, porque o árbitro não ia expulsar já depois do apito final se não fosse por palavras, a mando do fiscal de linha. Sim, mas deixa-me dizer que eu vejo nas redes sociais barbaridades tremendas, a dizer que Kevin Pina quis bater no árbitro assistente. Eu sinceramente eu estava lá e não me apercebi rigorosamente nada disso. E de facto palavras. O árbitro assistente correu em direção de Kevin Pina para o identificar, para depois certamente dar a indicação a Hugo Miguel para o expulsar. Mas penso que não se pode fazer um julgamento público de um jogador que, gosto ou não, há que dizer, o Kevin não é um jogador, eu vou dizer pessoalmente que não é um jogador que me agrada muito, mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer: Kevin Pina é um jogador que deixa tudo em campo. É um jogador que deixa a alma em campo, que morre em campo se for preciso pela camisola do Desportivo de Chaves. E penso que de facto ele hoje certamente já estará arrependido da atitude que teve, porque prejudicou sobretudo o Chaves. Para o próximo jogo, esperamos bem que seja só para o próximo jogo, porque é um jogador que, como o Vítor Campelos depois fez na sala de imprensa, é um jogador importante, porque são todos os jogadores que fazem parte do plantel, são importantes. Todos são importantes nesta fase, todos são importantes. Sebastião, ao mesmo minuto entrou o Patrick.
Olha, Patrick entrou muitíssimo bem, trouxe aquilo que, mas tem características completamente diferentes do Platini. A partir daí os Desportivos Chaves começou a ganhar bolas em zonas ofensivas, porque ele é um jogador agressivo, vai a todas. E de facto o ataque constante à bola, ataca a bola sempre. Ataque constante, é a pressão sobre o adversário. São jogadores de características diferentes e penso que entrou bastante bem e aos 64 minutos rematou por um lance com a bola a sair ao lado do posto esquerdo do guarda-redes Renan, mas sobretudo por aquilo que ele conseguiu segurar a bola na frente para a equipa do Desportivo Chaves pudesse respirar melhor. E daí a nota? Do 3. 3. Sebastião, depois, seguindo os teus princípios nesta rubrica, certamente não vais querer dar nota, mas entrou aos 77 Guima. Não, entrou bem Guima. Guima entrou bem, como tu disseste, eu não vou atribuir nota, entrou bem, entrou agressivo e acho que Guima nos últimos jogos, sempre que tem entrado, tem trazido essa característica importante. Pena foi desperdiçar aquele gol. Foi pena porque ia ter um 3 pelo menos. De facto, porque o Guima pressiona bastante alto e faz com que a equipa suba uns metros no terreno. Entrou bem na partida e, como tu disseste, pena foi ter desperdiçado aquela situação de gol, que daria 2-0 ao Desportivo de Chaves, mas o importante no deve haver é que o Desportivo de Chaves conquistou os 3 pontos, isso é que é importante. Depois, já aos 81, entrou Juninho e Queiroz. Certamente não atribuis nota também. Não vou atribuir nota, mas deixa-me dizer aqui Queiroz entrou para fechar a cortina defensiva, definitivamente fechar a porta. O Vítor Campelos sentiu que era importante, até porque nessa altura o Mafra jogava com Okito Canjo e também jogava com Pedro Lucas na frente de ataque, era preciso criar superioridade ali na zona central. Eu penso que e os centrais já estavam bastante desgastados naquela fase. Obviamente. E uma coisa é teres no Coelho em campo, que te permite recuar para a central. Não tens, fez, na minha perspectiva, mais uma boa decisão do técnico do Vítor Campelos. Relativamente a Juninho, deixa-me dizer que acho que este Juninho que eu vi nos últimos 10 minutos é aquilo que eu espero do Juninho nos restantes 5. É que entrou bastante bem na minha perspectiva Juninho. 2-3 lances com a chancela de Juninho. Assim, sim. Demonstrou que estava comprometido, não só eu, como estava todos os jogadores que eu vi que estavam convocados, que estavam no banco, até porque eu na primeira parte fiquei por trás do banco do Mafra, a dizer que vi uma equipa perfeitamente comprometida com os objetivos da equipa. Mas o que eu espero de Juninho é que estes 10 minutos tenham continuidade ao longo dos 450 que vão faltar. Dos 5 jogos que faltam. Sebastião, falta a nota para o técnico do Desportivo de Chaves. Vítor Campelos. Nota 4 para Vítor Campelos. Penso que nos primeiros 45 minutos com alguma dificuldade do Desportivo de Chaves, mas penso que é no momento em que o treinador vai ao banco que o Chaves equilibra os pratos da balança. Isso há que reconhecer, é mérito de quem decide. Porque as substituições são como aos melões, umas vezes saem bem, outras vezes saem mal. Só depois de abrir é que se sabe. Destas vezes saíram todas bem, porque o Desportivo de Chaves melhorou nitidamente o seu rendimento que ele estava a ter até aí. Temos encontro marcado para sexta-feira, podemos desde já fazer a antevisão e peço da tua análise à 30ª jornada da Liga Portugal 2, SASEG, em que o Desportivo de Chaves recebe o Covilhã, que está numa situação aflita no fundo da tabela. É isso mesmo que tu disseste, está numa situação aflita. São duas equipas a precisar de pontos, dos 3 pontos por motivos, dos 3 pontos por motivos diferentes. Para o Covilhã, se calhar um ponto é bom, para o Chaves é mau. Nessa perspectiva, espero um jogo extremamente complicado, porque o Covilhã é uma equipa chatinha, é uma equipa, de facto, que trabalha muito ao longo dos 90 minutos e terá que ser um Desportivo de Chaves a respeitar o adversário, um Desportivo de Chaves empenhado, abnegado, concentrado, unido e, sobretudo, um Desportivo de Chaves ambicioso para tentar levar de vencida o Covilhã. Uma equipa difícil, muito difícil esta equipa do Covilhã, que me parece a mim que a posição que ocupa na tabela classificativa não é nada condizente com o valor do Sim, já tínhamos falado sobre isso até, Parece-me que tem bons executantes. Meio campo muito sólido, meio campo, sobe em bloco. Atenção à sua dupla de defesas centrais, o Wellington eu não conhecia, o Wellington, mas conhecia muito bem o outro central que joga ao lado dele e é um dos jogadores que
Pus nas minhas apostas que um dia iria representar o Desportivo Chaves, porque acho que é um excelente defesa central. Agora, eu acho que em condições normais o Desportivo Chaves vencerá esta partida com maior ou menor dificuldade. E para isso faço um apelo aos associados do Desportivo Chaves, a todos os adeptos, até porque é numa sexta-feira santa, todos nos possamos deslocar ao Municipal de Chaves. A hora é de facto 11 horas. 11 da manhã. Não é uma hora muito propícia, mas penso que todos aqueles que possamos estejamos no Municipal de Chaves a dar o apoio a este Desportivo Chaves e recordar só isso. Só faltam 5 vitórias para a concretização do sonho e nós, os adeptos, devemos fazer parte desse trajeto, ajudando estes rapazes a conquistar essas 5 vitórias que faltam para subirmos de divisão. Por isso, conto que de facto que o Municipal de Chaves tem uma boa moldura humana e conto com mais 3 pontos para o conjunto de Vítor Campelos, que acho que os vai conseguir. Muito bem, Sebastião. Fica então o encontro marcado para a próxima semana, depois da Páscoa, depois deste jogo que se avizinha no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Do estádio para o estúdio chega assim ao fim. Fica desde já encontro para a próxima semana com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Até lá!